Não, não. Que isso, Tiagão? Mal começou o ano. Na verdade, o Vasco nem fez a sua estreia nessa temporada. E você tá com essa cara feia, essa cara derrotada, essa cara acabada, surrada pelo tempo e pela vida, Thiago. Ah, família, que é isso? Por que eu acabei de ver agora na copinha aí? Gente do céu. Eu posso tentar aqui explicar pra você, pô, de repente o Thiago tá exagerando. Vamos lá, família, vou tentar me explicar. Eu vou dar uma de blogueiro aqui, eu vou contar da minha vida para vocês. Essa noite o Tiagão dormiu muito mal mesmo. Que isso, Tiagão, pelo calor? Muito calor? Não, liguei o ar, 2 ventiladores aqui, porque tá insuportável, tá uma coisa assim surreal o calor que tá fazendo aqui em Queimados, Baixada Fluminense. Mas não sei o que foi, não consegui dormir, a mente não desligou. Não dormi. Irmão, eu acho que eu não dormi 1 hora essa noite. Que loucura é essa? Não sei se foi o café que eu tomei ontem à tarde, no lanche da tarde, né, com minha crepioca ali com 2 ovos e um café. Irmão, a mente não desligou. Então assim, pô, você não dorme, tu fica irritado. Né? Eu tô irritado nesse momento. Eu não tô um ser humano agradável nesse momento. Não somente um assunto Vasco, Copinha, não tô um ser humano agradável. Você não ia gostar de conversar comigo nesse momento. Aí o que eu fiz? A besteira que eu fui fazer. Eu vou acompanhar a Copinha, porque não é possível. Hoje a gente passa. E depois da próxima fase também, que é o Guanabara City, a Tunaluso, sei lá. Hoje a gente passa. Mudou o campo, vamos performar melhor. Jesus amado! Então você me entende que eu estou irritado porque eu não dormi. Vou tentar até dormir depois aqui que eu gravar esse vídeo. Vou tentar dormir. E aí fui assistir a Copinha. E aí eu vejo aquilo ali. Irmão do céu! O que é aquilo, gente? Meu Deus, poxa, eu assisti o jogo lá contra a estreia, eu falei, não, é a estreia, o campo, muita vontade, muita disposição, vai melhorar. Cara, o Vasco fez uma copinha horrível. Todos os jogos horrorosos. E hoje uma coisa assim que vai te irritando de uma certa forma, teu time não acerta passe, gente. O time não acerta passe. Teve um momento do segundo tempo que o Vasco ficava fazendo os lançamentos assim, né, pra achar os pontas. O Vasco tentou 100 vezes, 100 lançamentos. Errou 250. Que coisa assim que vai te agoniando, vai te consumindo e vem o calor e tu não consegue empatar o jogo contra o Botafogo de São Paulo. A sua base, Vasco da Gama, não empata contra o Botafogo de São Paulo. E o pior, não chegou perto disso. Ah, deu um chute louco lá, uma jogada ali, mas não foi assim consistente, sabe? Foi criando, foi dominando, foi chegando, o goleiro Não, foi uma coisa ou outra e olhe lá que eu tô, né? Ah, que é isso, gente? Pô, e assim, família, eu sei que uma opinião, uma visão aqui, você pode interpretar da sua forma. Então tem gente que tira A, tem gente que tira B, tem gente que tira G, né? Ah, tu já tá acabando com o moleque. Não, tô fazendo nada disso. Estou analisando a partida, tá? A partida. Botafogo de São Paulo 1, Vasco 0. Eu não tô falando que é isso ou o que é aquilo. Até porque também, se você parar pra pensar, né, a gente cansa de ver esse tipo de conteúdo aí na internet. Tu já viu isso? Onde estão os campeões da copinha de não sei lugar, de outro time, que o Vasco não ganha há muito tempo. Aí, tá não sei aonde, não sei o quê, assim. Então, se você parar pra pensar, você acompanha futebol assim como eu, o Vasco vai aproveitar pouquíssimos jogadores desse time aí, pouquíssimos jogadores. A realidade do futebol é essa, a realidade é essa. Vai aproveitar pouquíssimos jogadores. Mas, gente, o que a gente, poxa, entende, ou eu acho que tem que ser assim, que um jogador ele precisa ser um pouco diferente pra jogar no Vasco. E tem muito moleque pão com ovo ali, gente. Cara, se eu for agora numa pelada aqui de moleque, quem vai achar um monte com uns que tem ali no Vasco? Não pode. Muita gente pão com ovo no Vasco. Eu não sei se essa estratégia da idade, que é uma competição sub-20. Aí o Vasco tem ali moleque 16, 17, tal. Não sei se é isso. Mas é muita gente pão com ovo. Muito erro. E claro, né, o trabalho do treinador horroroso. Mas não dá pra só colocar na conta do treinador, não. Não é só treinador. Treinador também. Tem uma grande parcela de culpa, mas que tô analisando o jogo, tá, família? Porque na transmissão, o cara falou que esse treinador, não sei, ele foi campeão da Copa do Brasil Sub-17, ganhou campeonato carioca, Guanabara, de forma invicta, eu não sei. A copinha, uma tragédia, uma coisa horrorosa. É assim, forçando muito, tá? Forçando muito, pra aproveitar no profissional o Zuca e o Bruno Lopes. E eu nem sei, eu não peguei o início do jogo, eu não sei porque ele não jogou também. O que aconteceu pra barrar o Bruno Lopes? Mas tá aí, o Vasco está eliminado da copinha, numa competição horrorosa. É isso. Fazer o quê? Desculpa aqui o desabafo, mas, né, coloca na conta do sono, família vascaína. E assim, família, vamos trocar uma ideia sobre a coletiva de apresentação do Admar e também coletiva de apresentação do Admar é ótimo, né? A coletiva de apresentação do Johan Rojas, mas o Admar também respondeu algumas perguntas e logo depois, né, o Diniz também falou. E eu separei aqui, fiz um resumo das duas coletivas.
né, pra gente trocar uma ideia aqui sobre essa temporada. Diniz falou sobre Johan Rojas, falou sobre o Saldívia, falou também sobre a questão de contratações. O Vasco espera prioridade, espera contratar mais quantos nomes, mas depende da situação, né, tal, tem que, né, diminuir a folha. Muita coisa aqui pra gente trocar, objetivos na temporada. Eu vou passar aqui esses cortes que eu separei e aí o Thiagão volta aqui trocando uma ideia com vocês. Fiz até aqui algumas anotações para não esquecer e aí a gente vem resenhando. Família vascaína, Verrete, Leandrinho, David, eles falaram sobre várias coisas, família. Só esse desabafo inicial aí em relação à Copinha, porque Deus que me livre. Que jogo irritante. Mas é isso, família. Deixa o like, eu sou o Thiagão, esse é o canal Vasco em Família. Deixa o like para fortalecer, comenta, hype o vídeo. E não esquece também da parceria aqui do YouTube com Mercado Livre, né? Outro dia eu citei aqui as paradas que a galera tá comprando através dos nossos links. Mas, Thiagão, seu link é uma camisa, é um boné, é um suplemento, é um tênis que eu não quero. Não, você vai comprar no Mercado Livre, só clica no meu link e compra a parada que você tá planejando. Vai lá na barra de pesquisa. Então, eu até comentei aqui com vocês, né? Teve bota de motociclista, teve short de ciclista, teve mesa de centro, cadeira gamer, então a galera já entendeu o esquema. Se você for comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu, poxa, quer dar uma moral pro Thiagão? Só clica no link determinado, você vai ver lá, pô, aqui é Magalu, aqui é Shopee, aqui é Netshoes, Mercado Livre, clicou, comprou a sua parada sem pagar R$1 a mais, você vai estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. É isso mesmo, eu não pago R$1 a mais, é isso, é uma parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu, família vascaína. Vamos lá, vamos seguir a nossa resenha. Deixa só eu destacar aqui, família, duas situações que eu não separei nos cortes, tá? A primeira, do David. O Admar comentou sobre isso. O Diniz falou que ele não tem conhecimento dessa história. Mas o Admar comentou assim sobre o David e ele disse que realmente, né, essa história, ele não falou do Vitória, mas de um clube do Brasil que acertou, que o Vasco aceitou, né, a proposta desse time. Mas aí depende, né, do David e dos seus empresários. Então, né, a história bate aí com algumas informações. Eu acho que principalmente o Vene vem falando sobre isso. E o David quer 3 anos de contrato e obrigação de compra ao final do empréstimo. Então, vamos ver se o David vai ficar. Assim, família, em relação ao David, vocês sabem todas as minhas restrições aqui, o quanto eu reclamei desse negócio que foi feito ainda pelo Alexandre Matos, né, na época lá da empresa e tudo mais, né, de você comprar o David por esse valor. Não dá, é absurdo. O David é um jogador para chegar num determinado clube 0,800. 0,800. E no Vasco para compor elenco. Então, para essa temporada, você acha ruim ter o David no elenco, Thiago? Não acho. Para compor elenco? Banco? Não acho. Ele não é maravilhoso, ele não é isso, ele não é aquilo, mas dentro das nossas condições para compor elenco. Mas, poxa, olha o que o cara fez lá contra o Bahia. Pô, não dá para ficar com um cara desse. Não dá para ficar com um cara desse. O cara foi pra ser expulso, ele entrou no jogo pra ser expulso. Ó, tem alguma coisa errada, pô. Sabe? Tem alguma coisa errada com o David. Então não dá pra ficar. Agora é difícil, né, toda essa situação. O Vasco já aceitou, mas, né, depende aí do David e também dos seus empresários. Família, uma outra situação, a gente até comentou no vídeo de mais cedo, né, que o Diniz, informação do canal na torcida vascaínos, que o Diniz estava tentando a permanência do Leandrinho. E o Diniz falou sobre isso na coletiva, teve uma conversa com ele, mas o Leandrinho tem o desejo de sair. Agora entra o Vasco na história, né? O Vasco tá negociando aí, de fato teve uma proposta, mas o Vasco, né, o papel, então tá negociando, mas o Leandrinho não quer ficar nessa temporada, ele quer sair. Família vascaína, Diniz também pontuou. Isso não é a última vez que eu falo do Leandrinho aqui neste canal. Você pode achar que foi por causa do Diniz, que o Diniz não deu as oportunidades pro cara. O Diniz até explica lá na coletiva que quando ele chegou, o Leandrinho ainda tava fora, e aí ele já tinha ali um sistema de treinamento, ele tava, né, eu não fui muito nessa não, mas o que a gente tem nesse momento é que o Leandrinho não quer ficar. Então, se o cara não quer ficar, não adianta a gente debater aqui coisa nenhuma, não é, família vascaína? Então, deixa eu trazer esses cortes que eu separei e a gente volta aqui para trocar uma ideia. Olha só. Em relação às prioridades, não, esta é a primeira contratação oficial o Johan Rojas. O Alan Saldívia está muito próximo de ser anunciado, faltam alguns detalhes burocráticos apenas, que eram as 2 prioridades que nós tínhamos em 2 posições que nós entendemos que eram, digamos assim, para começar a nossa janela. Há um foco agora na posição de atacante, um jogador diferente, com umas características diferentes dos jogadores que nós temos agora para a posição de atacante, e os passos seguintes serão sempre ligados a eventuais saídas, a eventual redução de folha salarial, que foi essa a diretriz principal do Departamento Financeiro e de toda a direção
presidida pelo presidente Pedrinho. Estamos a tratar de tentar reduzir alguma folha, baixar a folha salarial, para depois perceber que tipo de capacidade económica é que temos para atacar o mercado. Sendo que, já foi dito em todas as conferências de imprensa que eu fiz até hoje, o Vasco rege por uma responsabilidade financeira, só podemos gastar aquilo que temos e aquilo que de alguma forma nos autorizam a gastar. Por isso a prioridade, respondendo mais concretamente, Rojas, o central, o zagueiro que nós tínhamos, que estávamos procurando, destro, e o atacante, que é algo que nós estamos já com conversas abertas com mais do que um jogador. Em relação se o jogador vem emprestado com opção, que é a maioria dos casos que tem acontecido, a exceção é do Tiago Mendes, o Alan Saliba também será uma compra definitiva. Há uma negociação para um dos atacantes que nós estamos conversando também para uma compra definitiva. Na verdade, eu acho que o mais importante é a qualidade do jogador e a forma como ele se integra, não se ele vem em empréstimo ou o modelo da operação não é o mais importante. Acho que o mais importante é ser um jogador que encaixa nas ideias do treinador, que se adapte bem ao clube, que tenha fome, que tenha vontade de vestir a camisa do Vasco. Isso é muito mais importante se ele vem por empréstimo, se assina um ano, se assina 5, isso acho que não é tão relevante. Mas respondendo tem a ver com a realidade financeira. Eu procuro-me adaptar à realidade financeira que existe neste momento. Não faço futurologia, não tenho uma bola de cristal. É o que eu tenho neste momento. Em relação aos objetivos para a época 2026, o objetivo é fazer melhor sempre do que o ano passado, do que a temporada transata. Nós acabamos, depois de eu ter chegado e depois da janela do meio do ano, acabamos por ter um período muito bom no Brasileiro. Depois terminamos de uma forma que é anormal e que, eu, sinceramente, é muito difícil explicar. Acho que é uma coisa muito difícil de voltar a acontecer aqui. O objetivo é, eu acredito que estamos numa fase crescente, com alguma estabilidade da base da equipa, de manter o técnico, que é algo que não é muito comum nos últimos anos no Vasco, pelo que eu sei. O objetivo é tentar melhorar a classificação no Brasileirão e tentar chegar às disputas nas Copas, tanto na Sul-Americana, como no Carioca, como na Copa do Brasil. Essa perspectiva de ascensão da equipe, nessa lista de desejos que você fez esse início de ano, os objetivos do Vasco para esse ano, qual é a meta que você traçou para cada campeonato? Você quer chegar à Libertadores? Qual é a meta do Vasco para 2026? Então, do Veguete, é um jogador que eu conto, que a gente conta. Eu não conversei absolutamente nada com o Veguete. Vocês sabem do carinho que eu tenho por ele, eu expresso sempre que eu posso. É uma das grandes lideranças do time e é um jogador muito identificado com o Vasco e um cara com grandes serviços prestados. E que a gente tem que saber respeitar muito, porque ele chegou aqui num momento muito difícil e ele foi determinante, decisivo para que o Vasco permanecesse na Série A quando ele veio para cá, e todo mundo sabe disso. Então ele tem um peso e muito mérito, eu acho que ele tem um carinho do torcedor, de maneira geral, e dentro do clube também. E ele está, quando vai iniciar a temporada, ele está totalmente dentro dos planos. Eu não sei o que aconteceu, eu sei da especulação do Cerro Porteño, dessas coisas, mas eu não troquei nenhuma palavra com o Veguete em relação ainda a esse tipo de assunto. Eu estou contando com ele para a gente seguir na temporada. Em relação à expectativa da temporada, eu acho que o Vasco, pela grandeza do Vasco, o Vasco tem que pensar em todo o campeonato que entra, o Vasco tem que pensar em ganhar. Mas o orçamento, pensar em ganhar e querer ganhar, eu acho que é a primeira coisa, e acho que é a única coisa que a gente tem que pensar. O que vai acontecer lá no final da temporada, se a gente vai estar na Libertadores, disputando o rebaixamento, se vai estar no meio da tabela, isso é um outro assunto. Mas o mínimo que a gente tem que ter aqui no Vasco, de todo mundo, do jogador, do presidente, do roupeiro, é um desejo imenso de ganhar a próxima partida e o próximo campeonato que está disputando. Realizar isso é uma coisa também difícil, mas quem está aqui é para tentar fazer coisa difícil. Isso não é gerar uma expectativa ilusória de que a gente está aqui, nós vamos ganhar o campeonato, que o orçamento é isso. A questão não é essa. A questão é que o Vasco é um time histórico, é um time campeão de Libertadores, que tem vários títulos brasileiros, que tem uma história imensa pela frente, uma massa de torcedores que quer ganhar título, que quer ganhar jogo. Então a gente tem que querer isso e tem que ir atrás disso. O que vai acontecer, qual a posição que a gente vai chegar, eu não sei. Mas o desejo de ganhar, isso soma uma coisa característica particular minha. Quando eu estava no Audax, eu queria ganhar o campeonato. Não interessa que era o Audax. E se eu estou no Vasco, você imagina que eu quero o quê? Se a gente vai conseguir, outra história. Mas o desejo, e todo dia que eu venho para cá, é pensando em ganhar o próximo jogo e ganhar todas as competições que eu for disputar. É difícil? É difícil. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o desejo de ganhar, eu acho que é uma premissa básica para quem está aqui.
Boa tarde, Diniz. Eduardo Alves, Vável Brasil. Feliz ano novo. Você também. Muito obrigado. Como você bem lembrou, numa resposta anterior sua, foram 7 meses que foram muito intensos. Foi uma relação que se construiu tanto com o elenco quanto com a torcida e que termina com uma coisa que, infelizmente, não é tão corriqueira no Vasco, a continuidade do técnico para a próxima temporada. Então, dentro até do que o Vitor perguntou, essa questão de desenvolvimento de relacionamento com o grupo, até da aproximação com as lideranças, o quanto que você considera isso um trunfo para que o torcedor possa acreditar que o Vasco vai ter uma temporada mais competitiva, principalmente no Campeonato Brasileiro, que nas últimas temporadas o clube, infelizmente, não teve a colocação mais desejada pelo torcedor. Obrigado. Não dá para quantificar o quanto que é importante, mas é muito importante. Tudo que aconteceu ano passado é a maneira que a gente inicia esse jogo. Inicia esse ano. É muito diferente você chegar conhecendo o ambiente. Existe já uma base de trabalho que todo mundo sabe que a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar. A gente teve momentos, no ano passado, momentos brilhantes e teve momentos muito ruins em determinados momentos. Eu acredito que a palavra, talvez assim, um dos objetivos centrais a ser buscado é a consistência. Então, eu espero que o time entre já na temporada de uma maneira bem madura, sabendo que a gente tem que se entregar ao máximo todas as partidas, porque o Campeonato Brasileiro, agora começando em janeiro, cada partida é difícil para todo mundo encarar da maneira que é o Campeonato Brasileiro, principalmente o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante em termos que é o campeonato de pontos corridos, é o campeonato que todo mundo sabe que é o carro-chefe. O campeonato são 38 rodadas, é um campeonato longo e de consistência. É muito difícil você encarar o campeonato como ele tem que ser encarado. São 38 decisões. Aí, às vezes, a gente encara o campeonato como de maneira decisiva só no final. Alguns porque estão para cair, outros porque estão para ganhar o título ou pegar a vaga em Sul-Americana, principalmente Libertadores. Mas quem tiver mais consciência, mais maturidade para iniciar bem o campeonato, acaba levando vantagem. E eu acho que o Vasco, ano passado, a gente teve um aprendizado, espero que a gente, de fato, tenha aprendido que a gente precisa ter esse tipo de comprometimento para a gente ser consistente esse ano. Então, são 2 jogadores que a gente já mapeia há muito tempo. Eu indiquei o Saldívar na época do Fluminense já, depois indiquei no Cruzeiro e indiquei no Vasco. Então, um jogador que, quando nós jogamos contra, principalmente, eu tive que assistir muito o jogo do Colo-Colo, ele acabava sempre se destacando e também jogou muito bem contra as partidas contra o Fluminense. É um jogador jovem, que tem uma boa técnica, tem bastante velocidade e eu acho que ele vai acrescentar bastante para a nossa equipe e acredito que o torcedor vai gostar bastante da presença dele aqui. Em relação ao Roas, é um jogador que a gente mapeou desde o ano passado, ele podia ter vindo já na janela do meio do ano, mas a gente não conseguiu trazê-lo. Um trabalho de bastante gente. O Admar é o cara que vai à frente dessas contratações, mas tem a participação muito importante do Felipe e do Daniel, de todo o departamento de análise, contra com a minha participação, o pessoal também da análise de desempenho. Então, é uma troca muito grande que a gente tem para poder trazer um jogador. Contratar não é uma coisa fácil. A gente tem a chance de errar, ela sempre existe, e quando a gente tem recursos financeiros com limitação, a gente tem que ser ainda mais assertivo nas contratações. Então, as discussões elas surgem, os nomes, tem outros nomes que a gente tem estudado e a gente vai procurar fazer o máximo para poder acertar de novo nas contratações como a gente fez no ano passado. Tá aí. Família, muita coisa pra gente destacar. Eu vou tentar ser bem rápido, tá? Assim, eu não vou falar mais uma vez do Saldívia e do Johan Rojas, porque o Diniz já explicou aí, né, a situação dos dois. Né, todo mundo ajudando, é o Diniz, é o Felipe, é o Pedrinho, é o Admar, é o Scout, né, todo mundo participa dessas negociações, dessas 2 contratações. O Alan Saldívia foi uma indicação do Diniz, e aí tem a aprovação de todo mundo, e esse jogador chegou no Vasco, né? Falta pouco aí pro Vasco anunciar. E da mesma forma foi o Johan Rojas. O Diniz também disse, se eu não sei, eu não me lembro se foi em um desses cortes que eu separei, mas o Vasco tentou a contratação do Johan Rojas na última janela de 2025, mas não conseguiu. Então esse ano, né, acabou conseguindo e o jogador vem reforçar o nosso time. E aí a gente passa aqui para a questão de reforços, né, família? Porque assim, tem uma fala ali do Admar, que ele fala que
aqui, eu até separei. Não importa, assim, né, a questão do modelo de negócio, né? Não importa se o atleta vem por empréstimo, isso ou aquilo, importa que o jogador tá aberto a jogar no Vasco, tá comprometido, ele quer jogar, ele vai, né, ter entrega e tudo mais. O que importa é ter qualidade. Assim, não é bem assim, né? Eu entendo a fala do Admar, porque ele tá protegendo, ele tá dando moral para as contratações, né? No caso do Johan Rojas e o Saldívia, o Vasco está comprando, né, um percentual do jogador, e a gente, poxa, não tinha conhecimento disso. O Vasco está negociando com o atacante, palavras do Admar, e também está tentando comprar esse jogador. Eu não acredito que seja o Brenner, porque o Brenner, a gente viu aí os valores, né, em torno de, cara, 50 milhões, eu acho que é isso. E um tempo atrás, surgiu aí a informação que o Vasco estaria interessado num atacante lá do Grêmio. De repente pode ser esse nome. Mas tá aí, o Admar falou que o Vasco está tentando um atacante e comprar um percentual desse jogador. Então, assim, não é bem assim. Eu entendo a resposta, mas, poxa, quando você vai no mercado... Claro que um grande nome que está na Europa, ele não vem para cá vivendo um bom momento, um grande nome. Porque se estivesse vivendo um bom momento, ele ficaria por lá. Por exemplo, o Almada não tá bem lá no Atlético de Madrid. Então, né, o Palmeiras está tentando um empréstimo. Olha o Gerson, não tá bem lá no Zenit. O Cruzeiro, né, tá trazendo um jogador, né, num momento que não é legal. Mas mesmo assim são jogadores que já se provaram, né, que já tiveram, né, bons momentos. E aí, irmão, olha o custo desses jogadores. E dificilmente um clube aqui no Brasil vai conseguir um atleta desse nível por empréstimo com opção de compra. É muito difícil, apesar que o Palmeiras tá tentando esse negócio aí com o Almada. Eu acho difícil isso acontecer. Que vai aparecer outros times, vai aparecer um time de Portugal, como eu já vi, acho que o Benfica, que é entre outros times. Se for assim, presta aqui na Europa, pô. Que o cara rende, pai, e de repente aparece um outro clube interessado, ou o próprio time compra, sabe? Então, a gente tem que pontuar isso. Como pontuar a indicação do Saldívia? Aí você vai falar, caramba, o Diniz indicou o jogador fraco. Aí ele explica também na coletiva. Não, é uma indicação dentro das nossas possibilidades. Ele gostaria, ele fala sobre isso na coletiva, ele gostaria, né, de contar com jogadores que, poxa, a torcida aprova, que a torcida, caramba, que isso, hein? Né? Mas não é o caso. Então são indicações dentro de uma condição, dentro de uma realidade do Vasco. É bom a gente pontuar isso. E aí, né, todo mundo, ele mesmo bateu muito nessa tecla, que é difícil contratar dessa forma, e o Thiagão fala isso aqui com vocês o tempo inteiro, né, família? Então a gente vai aguardar essas movimentações do Vasco. Digo movimentações porque o Admar cansou também de falar sobre isso na coletiva. Para chegar mais nomes, o Vasco tem que reduzir a folha. E aí, com certeza, passa pelo David, passa pelo Hugo Moura, Esforza, entre outros jogadores. Então, o Vasco só vai olhar para o mercado, tá negociando com o nome, que é esse atacante, e só volta a olhar para o mercado, né, primeiro reduzindo a folha. O Admar cansou de falar isso na coletiva. E aí, família, assim, rapidamente aqui, um outro ponto que eu gostaria de destacar com vocês foi a questão do comportamento do Vasco, né, no ano passado, pegando um gancho para esse ano e a galera perguntando os objetivos do Vasco nessa temporada. E aí eu até separei aqui uma fala do Admar sobre o bom momento que o Vasco teve, né, no momento do Campeonato Brasileiro, com o encaixe dos jogadores que chegaram, Robert Renan, Cuesta, Andrés Gomes, foram importantes, né, para o Vasco arrancar ali na competição e viver um bom momento, mas depois ele fala, uma forma anormal e muito difícil de explicar o que aconteceu no Vasco naquela reta final, numa sequência de derrotas, que eu repito aqui sempre, né? Só o Sport conseguiu essa façanha. Juventude que caiu, não perdeu assim. Ceará não perdeu assim. Inclusive, Juventude e Ceará, e quem foi o outro que caiu? Fortaleza. Perderam menos que o Vasco, que perdeu 19 jogos. Então, assim, né, essa questão do objetivo que o Admar pontuou ali, e o Diniz até numa resposta bem bacana, né, bem bonita, quem tá aqui no Vasco tem que querer, não sei o quê, e é exatamente assim, né, tem que ser assim. E ele falou muito isso ali do Vasco aprender com os erros no último Campeonato Brasileiro, e o Vasco realmente tem que tem que se provar nessa competição, já vai começar estreando contra o adversário difícil, que não perdeu, né, jogando em casa em 2025. E aí, família, até pegando um gancho do que aconteceu, o Diniz fala muito isso, né? Ele fala que, até separei aqui também, ó, o desejo de ganhar é uma premissa básica para quem joga aqui. A importância também de conhecer o ambiente, o grupo de jogadores, né? É difícil isso acontecer no Vasco, né? Um treinador, né,
terminar uma temporada, iniciar outra. Isso aconteceu com o Ramon Dias, mas logo ali no início do Campeonato Brasileiro saiu. Espero que isso não aconteça com o Diniz. Mas a questão do grupo, né, família? A gente fica nessa dúvida em relação ao Vasco. O que aconteceu naquela sequência? E pra você ver, eu vou mostrar um print aqui pra vocês. Eu tava assistindo essa coletiva do Diniz, e aí embaixo tá ali o vídeo da galera da TNT comentando sobre a demissão do Xabi Alonso, né, que foi mandado embora do Real Madrid. E basicamente, né, pô, a temporada, né, não tá no início da temporada, né, perdeu a Supercopa, a Copa da Espanha, tá atrás na Liga na Liga, me parece que tá ali caminhando na Champions, mas foi mandado embora. E um cara, assim, que tem uma identificação com o Real Madrid, né, foi um cara vitorioso no clube como jogador, só o início de trabalho, assim, poxa, não chegou a um ano de trabalho no Real Madrid, mas o que acontece? A demissão vai muito, né, no print que eu coloquei ali. Parece que ele nunca conquistou o vestiário. E aí a coisa não vai caminhar. A minha dúvida em relação, e a fofoca que surgiu, que a galera levantou, é que um grupo de jogadores, tá treinando demais, de nível, não sei o quê, é muita intensidade. Então, assim, espero que tudo isso possa ser resolvido, né, ou foi já, e tem que ser resolvido, ficar lá em 2025 e 2026, cara, uma outra realidade, uma outra parada. Pra você ver, a gente tá falando aqui de um clube como o Real Madrid, que tem muito dinheiro, que tem grandes jogadores, e demitiu o treinador. Por quê? Por causa dos jogadores. Não se adaptaram, não gostaram do estilo, não sei o que aconteceu, mas não deu liga e mandaram embora. Pra você ver, né, de repente, o que explica um pouco o que aconteceu naquela sequência negativa. Como é que o time pode cair tanto, né? O Admar, uma fala forte ali, né, de uma forma anormal e muito difícil de explicar o que aconteceu no Vasco naquela ocasião ali, naquela sequência negativa. E é isso, família. Assim, a gente, né, fica com essa reta final ali de temporada na cabeça, que o Vasco, na minha opinião, terminou mal. Eu sei que, assim, jogou bem contra o Fluminense, mas ganhou um jogo, perdeu o outro. Jogou bem contra o Corinthians lá, né, bem também e tal, empatou. E aqui teve 16 chutes, o Corinthians deu 4, mas ganhou. Então, assim, boa parte da passagem do Diniz em 2025 foi isso. De jogar bem, de criar, de chutar mais, de perder. Então ele falou também muito isso, né, de buscar um equilíbrio, uma consistência. E eu espero que o Vasco possa conseguir isso. É isso. Eu acho que é um ponto de interrogação no sentido de tudo isso que aconteceu, que o Admar e que o Diniz comentaram, mas o Vasco inicia muito melhor, mas muito melhor do que iniciou em 2025. Isso eu não tenho a menor dúvida, família vascaína. Fui!